Olá, tudo bem? Por aqui tá tudo bem e eu espero que por aí também esteja tudo sob controle. Aqui nós seguimos de quarentena, uns trabalhando, outros em quarentena e cada um fazendo a sua parte. Tantos que não pararam, quantos que pararam. E hoje o nosso tema é justamente isso: se preocupe em fazer a sua parte. Continuando em Êxodo 9, me veio a seguinte reflexão. Já pararam para pensar que assim como o faraó estava optando por permanecer no erro, nós também por diversas vezes sabemos que precisamos libertar alguns costumes que nos trazem desconforto e também nos mantêm distantes do Senhor, ou até mesmo batemos de frente com o Senhor. E não é uma única vez não, hein? Isso muitas vezes é frequente ou estamos aí em constante altas e baixas. Podemos enxergar através de Êxodo que temos o livre-arbítrio de sermos como Faraó ou como Moisés e Arão. Cabe a nós deixarmos o Senhor conduzir nossa vida ou simplesmente seguirmos os nossos próprios desejos e pensamentos. Faraó continuou seguindo seu instinto, e com isso o Senhor atingiu todos os animais do faraó e não sobrou nenhum animal que estava no campo. Eles morreram com grave doença. Mas nenhum animal dos israelitas foram atingidos. Eles foram separados. Faraó chegou a enviar alguns homens para conferir se realmente essa distinção tinha acontecido. E mesmo tendo essa distinção claramente, Faraó não permitiu que o povo saísse. Depois disso, Moisés e Arão pegaram um punhado de cinzas na fornalha e Moisés jogou bem diante dos olhos de Faraó. Uma fina camada de pó cobriu todo o Egito e provocou feridas em animais e em pessoas por toda parte. Os magos estavam cobertos de feridas igualmente aos demais habitantes e não foram capazes de permitir que eles fizessem da mesma forma que Moisés fez. Eles não foram capazes. Eles não conseguiram. As feridas eram tantas que não foi possível. E a obstinação de Faraó só aumentava, mais e mais. E o Senhor disse a Moisés que se levantasse bem cedo e fosse ao encontro de Faraó para lhe dizer que dessa vez ele atingiria Faraó, seus servos e o seu povo com toda a força. O objetivo era a libertação do povo para que lhe prestasse culto e que Faraó entendesse que não há ninguém como o Senhor em lugar algum na terra. O Senhor tudo pode, inclusive se ele quisesse eliminar Faraó e o seu povo. Mas essa não era a vontade do Senhor. O Faraó precisava reconhecer o poder do Senhor. E novamente Deus avisou que abrigassem o rebanho, pois tudo que estivesse ao ar livre morreria, pessoas e animais. Ele disse a data e ele disse a hora. E quem tinha respeito pela sua palavra se abrigou. O mais rápido que puderam eles fizeram. Mas alguns não levaram a sério. Não deram créditos à palavra do Senhor. E após Moisés estender a sua mão aos céus, granizos caíram sobre o Egito. Pessoas, animais e plantações, tudo o que estava no tempo foi esmagado. Nunca havia acontecido nada igual. O país foi amassado, com exceção a Gosém. Não caiu um granizo sequer na terra dos que eram separados pelo Senhor. Faraó convocou Moisés e Arão e voltou atrás. Assumiu que ele estava errado e pediu oração e que cessassem os granizos. Moisés sabia que eles não tinham respeito ao Senhor e mesmo assim fez a sua parte. Ele orou e o Senhor cessou a tempestade. Percebam
que mesmo sabendo que Faraó não tinha respeito pelo Senhor, Moisés fez a sua parte. Ele orou, estendeu a sua mão ao Senhor e não se importou com o que de fato aconteceria depois disso. Ele simplesmente fez a sua parte. Será que eu e você estamos mais preocupados com o que acontecerá do que com o presente? Com o que já é? Apenas precisamos fazer a nossa parte, com o que de fato cabe a nós, e o resto Deus fará, se assim for da vontade dele. E eu creio que eu e você precisamos usar esse tempo para realmente refletirmos. Será que estamos preocupados? Será que estamos olhando para o que de fato é a nossa parte? Que assim eu e você consigamos colocar nossa cabeça no lugar, usar esse tempo para que de fato isso esteja muito claro aos nossos corações. Vamos orar? Querido Deus, obrigada, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de refletirmos, de pararmos essa correria, essa loucura do nosso dia a dia. Que nós tenhamos vontade, Senhor, de buscar a Sua palavra, que nós tenhamos vontade de buscar essa comunhão, Senhor, e que isso fique na nossa vida a partir de agora, que não seja passageiro, que a gente possa olhar para dentro de nós e não no outro, e ter a responsabilidade de fazer a nossa parte. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos, em nome de Jesus. Amém.